De Gênesis, o livro dos começos, dos inícios, como tudo começou. Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler os versos 8 e 24. Gênesis capítulo 2, versos 8 e 24. Enquanto você abre a Bíblia, eu também quero convidar você para orar. Nós precisamos orar antes de estudar a Bíblia. Nós não podemos compreender coisas espirituais sem auxílio sobrenatural. Então vamos curvar a cabeça e vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque a Bíblia nos revela que o Senhor é o nosso Criador. O Senhor nos formou, nos fez como filhos teus, nos fez homem e mulher, nos criou à sua imagem. Podemos ser seres pensantes, seres livres, com capacidade para decidir te adorar ou não, mas estamos hoje na tua casa, Senhor, porque decidimos buscar ao Senhor. Decidimos que precisamos das suas bênçãos, na nossa vida, na nossa casa, para a criação dos nossos filhos, para a manutenção do nosso casamento. Senhor, nós convidamos o Filho, Senhor Jesus, para vir agora a este lugar nos abençoar, nos dirigir a mente para as verdades que nós precisamos compreender. Fica aqui conosco, nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Gênesis capítulo 2, versos 18 a 24. Diz assim a palavra de Deus: Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Aquela outra tradução diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Veja a sequência. Veja como o processo de independência está ligado a uma nova união, e aí está envolvida a sexualidade. Nós vamos conversar sobre esses assuntos hoje. Nós vimos no sábado que Deus nos criou para relacionamentos. Deus tem prazer em relacionar-se com as suas criaturas. O relacionamento com Deus não deveria ser um dever, deveria ser um prazer. Deus tem prazer em se relacionar conosco. As coisas com Deus não devem ser feitas por dever. Esses dias eu li num livro uma coisa muito interessante. O autor, para ilustrar uma verdade, ele disse: imagine se um amigo seu chega para você e diz: amigo, eu estou indo no enterro do meu pai. O que você acha? Me dá um conselho. Você acha que eu deveria chorar ou não? Meu amigo, nem vá no enterro do seu pai. Você vai chorar por dever? Não, eu acho que o certo é chorar. Então, vamos ao choro. Como é que se chora? Me ensine a chorar. Não é assim. Então, será que é certo ter comunhão com Deus? Mas não é só por dever. Deus nos criou para ter prazer da relação. Ele sente prazer nisto. Mas se você atentar para o relato aqui do Gênesis, você vai ver que Deus primeiro criou o homem. E o homem sentiu falta de uma companhia que lhe fosse semelhante. Como o cavalo tinha, como o cachorro tinha, como os animais tinham companhias semelhantes. O homem era só ele. Veja.
Deus amava o homem, queria ter relacionamento com o homem, mas Deus abriu mão desse egoísmo de ter o homem só para si, e disse: vou dar um presente para você. Fecha os olhos, Adão, deita, eu vou tirar uma costela de você, e eu vou fazer uma coisa maravilhosa para você. Esse processo do Pai, do Senhor Jesus, que fez isso em nome do Pai, deve ser imitado pelos pais. Nós, pais, temos que patrocinar esse processo de individuação, em que os filhos saem de casa e se unem a uma outra pessoa, e cortam um pouco a relação que tinham com os pais, e diminui a intimidade que tinha dos pais. Precisa haver uma forte dose de altruísmo para os pais não ficarem boicotando os filhos nesse processo que os especialistas chamam de processo de individuação. E esse processo, o filho se desliga dos pais e já se une a uma outra pessoa. E você já vê aqui isso no verso 24. Deus disse, aliás, a Bíblia diz: deixa o homem pai e mãe. Primeiro deixa pai e mãe, depois se une com a sua mulher. É uma união formal, precisa ali ter uma cerimônia, um ritual. É muito importante ter esse ritual que marque o desligamento dos pais e a união com uma nova pessoa, e só então vai ter relação sexual. Esta é a ordem. Quando você inverte essa ordem, você vai ter problemas. Tem pessoas que começam pela relação sexual, depois deixa pai e mãe, e daí se une a sua mulher, às vezes nem se une, tem relação sexual sem se unir a pessoa, sem ter a união formal, sem ter o ritual de passagem. E esse ritual é muito importante, e esse ritual, essa cerimônia deve acontecer na igreja, na presença de Deus, com a bênção de Deus. Deus primeiro abençoa, e depois você vai ter a relação sexual com a bênção de Deus. Para Deus, casamento, na Bíblia, casamento e relação sexual, as duas coisas são sinônimos. E Deus quer abençoar essa nova relação e unir esse casal. Nós vamos ver algumas coisas sobre esse assunto. Uma boa educação dos pais deve promover essa independência, deve promover esse processo da individuação, e deve promover também a autonomia do filho. O que é autonomia? Nomos é lei. Auto-lei, eu sou lei para mim, eu me rejo, eu consigo me virar na vida, eu consigo andar sozinho, eu consigo tomar decisões, eu não dependo da mamãezinha, do papaizinho, para pôr a cobertinha na minha cama, para pôr a pasta de dente na minha escova. Não, eu consigo me virar, porque meu pai e minha mãe me prepararam para a vida, não para a dependência, não para ficar colado na barra da saia da mamãe. Este é um preparo que os filhos precisam ter, e nós, pais, precisamos promover e patrocinar isto. Quando é que essa independência é prejudicada? Quando crianças dormem com os pais. Minha esposa é professora já há vários anos. Quase sempre ela pede para as crianças desenharem a figura de uma família no quarto. Aliás, a figura de uma família. E uma criança uma vez desenhou a cama do casal, o pai, a mãe e uma figura de um ser ali no meio. Minha esposa perguntou: quem é essa pessoa que está aqui no meio? Disse: sou eu. Sim, mas aí a cama do seu pai e da sua mãe? Mas eu durmo aí. Você dorme aí todas as noites? Sim, todas as noites eu durmo na cama do pai e da mãe. Você dorme com o pai e a mãe? Sim, eu durmo com o pai e a mãe. Eu pergunto para você, como fica a vida sexual desse casal? Como que está a união desse casal? A família é um sistema. Nesse sistema tem um subsistema, que é o mais importante, que sustenta todos os outros. É o subsistema conjugal, marido e mulher. Só cabem dois nesse subsistema. Ali estão marido e esposa, e ninguém mais pode entrar. Não pode ter criança no meio. Nenhum amor a filhos justifica uma criança estar na cama do pai e da mãe, nem no quarto.
O quarto é o palácio desse casal, é o reino desse casal, e deve ser mantido separado do resto da casa. Então não pode criança estar ali, ela não pode pertencer a esses... Alguns filhos têm dificuldade de sair de casa, porque o que une o casal é o cuidado com o filho. E algumas vezes acontece que quando esse filho sai, o casamento acaba, porque a única coisa que mantinha o casal unido era o cuidado pelo filho. Escuta, nós casamos, nós criamos filhos para saírem, e nós vamos continuar sozinhos. Começamos a vida sozinhos e vamos continuar sozinhos. Hoje a minha esposa disse assim: meu bem, como vão ser nossas férias? Eu disse: olha, vão ser boas. Você já parou para pensar que vão ser as primeiras férias que nós vamos passar sozinhos? Nossas filhas vão viajar a trabalho, vão ter um trabalho de férias, e nós vamos estar sozinhos. Ela disse: que chato, né? Eu disse: não, senhora, que bom. Não que é ruim ter as filhas, mas eu disse para ela, nós vamos passar o resto da vida sozinhos. E está começando. É o início. E se nós não nos habituarmos a isso, nós vamos sofrer demais na famosa síndrome do ninho vazio. Os casais sofrem porque o casamento era mantido pela função de criar filhos. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Precisa haver esse fortalecimento desse subsistema conjugal. Essa independência é prejudicada também quando os pais discutem a relação na presença dos filhos. Problemas do casal devem ser discutidos apenas entre o casal. Quando os filhos participam dessa discussão, você está trazendo os filhos para dentro do casamento, para dentro da relação conjugal, e eles não têm maturidade emocional para suportar essa tensão da solução dos problemas dos casais. E eles algumas vezes não conseguem sair de casa, porque sentem que fazem parte do subsistema conjugal. Tem filhos que estão casados com pais, ou com o pai ou com a mãe. Às vezes a filha está casada com o pai e o filho está casado com a mãe e precisa ficar ali. E essa família é uma confusão. Você já ouviu falar de família desestruturada? É que não tem estrutura. Qual é a estrutura de uma família? Pai e mãe, filhos. Pai e mãe, filhos. Quando é que a família está desestruturada? Quando a coisa está confusa. Tem filho agindo como pai, tem mãe agindo como filho, tem pai agindo como filho, tem filho. Não pode, cada coisa no seu lugar, desempenhando o seu papel. Quando os pais também não permitem que a criança assuma responsabilidades, essa independência é prejudicada. Alguns pais boicotam o trabalho doméstico. Eu já ouvi dizer de pais, de mães, que chamam a filha para secar a louça. Quando a filha termina de secar a louça, a mãe vai lá e seca tudo de novo. O que ela está fazendo? Estou desautorizando você, filha, você não faz nada que presta, então eu tenho que secar a louça tudo de novo, porque você não presta para a vida. E essa filha sai para a vida sem achar que presta para fazer alguma coisa, porque nem para secar a louça prestava. Então, se não secou direito, volta aqui, filha, pega a toalha, seca aqui de novo, olha, bonitinho, você vai secar. Lógico, eu tenho que educar, eu tenho que ensinar, mas não eu fazer depois do filho. Ah, você já viu falar de mães que descascam a laranja para o queridinho não cortar o dedinho? Já pensou se sair um sanguinho, pingar na toalhinha? Coitada dessa criatura que não consegue, sai para a vida sem saber descascar a laranja. Que tristeza. Não pode ir sozinho para a escola, porque pode ser sequestrado. Escuta, está perigoso? A vida está muito perigosa. Agora, nós temos que fazer uma escolha. Nós temos que preparar filhos para a vida. E preparar filhos para a vida é correr alguns riscos. Se nós não corremos alguns riscos de cortar um dedinho uma vez que outra, nós não criamos filhos para a vida. Nós não fazemos como Deus fez com Adão e Eva. Os libertou para irem para a vida, para viverem a vida de casal. Independência é prejudicada quando alguém faz uma pergunta para os filhos: como é o seu nome? E a mãe responde. Você já viu? Como é o seu nome? O pai responde. Mas escuta, essa criança não tem língua? Ela não sabe responder? Não deixam. Não deixam, alguém tem que responder na frente dela. Quando os pais tomam decisões triviais pelos filhos, você tem que deixar os filhos tomarem as decisões, aprenderem a raciocinar. Pai, que sorvete que eu escolho?
É você que sabe. Pai, mas escolhe para mim. Não, não vou ser eu que vou tomar o sorvete. Não, pai, mas eu não consigo escolher. Então, a hora que você escolher, você come sorvete. A família vai tomando sorvete. Como que um pai vai escolher o sorvete para um filho? Uma mãe vai escolher uma roupa para uma filha? Lógico que às vezes a gente tem que pôr o dedo. Essa roupa não. Essa roupa está muito curta. Essa roupa, o decote não está bom. Essa roupa não está boa por isso. Lógico, a gente precisa falar. Quando os pais escolhem a profissão pelos filhos, a independência é prejudicada quando os pais resolvem os problemas relacionais dos filhos. Tem ali briguinhas entre amigos, vai lá a mamãe. Síndrome de galinha choca, já viu isso? Com os pintinhos e se mexe. Eu criei assim esses animais. Você vai mexer com uma galinha cheia de pintinhos, minha gente, aquilo eriça. E galinha que geralmente foge das pessoas, ela vai em cima mesmo, se você vai mexer com os filhotinhos, né? E mexe com meu filho para ver com quem que você está mexendo. E ela arremanga as mangas e vai lá discutir com os colegas. Escuta aqui, foi você que mexeu com meu filho? E o menino fica ali atrás da mamãe, olhando para os outros, né? Essa criança vai ser isolada pelos colegas, porque a mãe não está permitindo essa criança a saber como se inserir no seu ambiente social. Então ela vai ter problema no trabalho, ela vai ter problema no seu casamento, ela vai ter problema nas suas relações, porque o pai e a mãe não estão colaborando. Com colegas, na escola. Você já viu pai e mãe que vai lá brigar com o professor, porque o professor deu uma nota baixa para o filho? Escuta, gente, isso é coisa que se faça. Depois, quando o seu filho estiver trabalhando, tiver emprego, você vai lá brigar com o chefe dele? Você vai estar desautorizando a autoridade do chefe, né? Porque o chefe não deu aumento para o seu filhinho, você vai lá já, gagazinho, velhinho lá, reclamar com o chefe do seu filho, porque ele não deu aumento de salário. Como que é a vida dessa criança? Ele tem que aprender a resolver seus problemas. Filho, conheça seu professor, descubra o fraco do seu professor, aprenda a se relacionar com tipos diferentes de pessoas, e não pode deixar o filho ficar esperando a sua proteção pela vida toda. Ele tem que aprender a viver. Alguns pais, por egoísmo, acabam boicotando as relações emocionais do filho. O filho casa, a filha casa, você, olha lá, sua esposa não está passando bem suas roupas, volta para a casa da mamãe, que a mamãe cuida bem de você, né? Então, boicotando o casamento dos filhos. Eu estou falando de coisas que já vi, né? Eu já vi casos de irmãs boicotarem o casamento do irmão. Escuta, aquela moça não cuida bem de você, ela não limpa a casa, ela não está passando bem suas roupas, você tem que largar essa moça. E o rapaz largou e deixou para lá. Escuta, isso é motivo para largar uma relação, né? Bons pais, por outro lado, tornam-se gradativamente desnecessários. Eles se preparam para ficar sozinhos. Eles priorizam a relação do casal. A relação do casal tem que ter precedência, tem que ser fundamental, a principal. E aí você vê um exemplo negativo na história de Isaac e Rebeca. Que coisa triste que aconteceu naquela casa. O Isaac tomou partido de Esaú e a Rebeca tomou partido de Jacó. E o casal se partiu, cada um com um filho. Esse casal não estava mais unido. Esse era um lar desestruturado. Eu dou graças a Deus porque a Bíblia apresenta casos de lares estruturados. E nem por isso esse lar passou a ser contado como um lar de um patriarca, que foi a linhagem de Jesus. Mas era um lar desestruturado. Mas dali saiu Jacó. Quantos problemas teve Jacó? Porque imprudência dos seus pais, né? Um deu privilégios para um filho, o outro deu privilégios para o outro filho. A independência deve ser gradativa. Para isso, você precisa ter regras. E as regras devem ser tanto mais estritas, quanto mais nova for a criança. Se as regras forem muito frouxas, quando chegar o período da adolescência, que você tem que afrouxar regras, você já não tem mais o que afrouxar. Então você dá a sensação para o filho de que você não afrouxa nada, você não negocia nada, ou você dá a sensação de que ele não é amado, porque nunca teve regras. Lá no livro de Hebreus, a Bíblia nos diz que o filho que não é disciplinado se considera a si mesmo um bastardo, um filho ilegítimo, porque o pai não o ama o suficiente para colocar limites, para colocar regras.
Agora, essa independência não deve comprometer a sua integridade física, emocional ou espiritual. Se você pega um cachorrinho que foi criado a vida inteira dentro de um quintal e solta na rua, de um dia para o outro, o que vai acontecer? Ele vai morrer atropelado. Então, essa independência dos filhos, ela deve ser muito gradual. E só Deus pode dar para a gente sabedoria, discernimento para saber quando liberar e como liberar. E isso exige confiança. Você tem que dar confiança para o filho, mas junto com a confiança tem que vir a supervisão. Tem que estar supervisionando as coisas. Por outro lado, a desconfiança, ela desmoraliza. Ela produz uma baixa noção de valor próprio. Bom, bons pais planejam a independência financeira dos filhos. Vamos falar um pouquinho da independência financeira. Dão mesada, eles ensinam contabilidade, ensinam a incluir a Deus na vida financeira. Filho, busquem ao Senhor em primeiro lugar. Filho, você ganhou um presentinho da sua avó? Um dinheirinho? Você já devolveu a parte de Deus? Filho, filha, 9 partes com Deus valem mais do que 10 partes sem Deus. Você já tem um plano de oferta, filho? Isso é muito importante, ensina a incluir a Deus. Encorajam a poupança, né? Não dão reforço para a mesada. Você combinou uma mesada, essa mesada deve ser usada para comprar coisas, a criança comprar coisas que você compraria para ela, se não desse a mesada. E se ela gastar em outras coisas, não deve haver reforço da mesada, porque na vida real não tem reforço de salário. E os pais não vão cobrir dívidas ou gastos que a criança faz que estão fora do orçamento. Isto é muito importante. E incentivam a procura de um emprego. O filho vai ganhar o seu dinheirinho, vai se depender do pai e da mãe. Não fique só dependente do pai e da mãe. Os bons pais também planejam a independência física dos filhos. Então, um filho, seja homem, seja mulher, tem que sair de casa com noções de cuidar da casa. Tem que saber limpar um banheiro, tem que saber passar aspirador, tem que saber lavar louça, tem que saber fazer uma comidinha, tem que saber cuidar da casa. Como que vai sair para a vida? Você não sabe quem que vai ser sua nora, você não sabe quem que vai ser seu genro, com que tipo de pessoa seu filho, sua filha vai casar. Ele tem que estar preparado para o que deve, tem que saber fazer pão, tem que saber passar roupa. Menino, menina. Então, isso é fundamental. Você está criando um filho para se dar bem na vida. Se é um menino e se casa com uma esposa que não passa roupa, não faz comida, e ele vai sentar e chorar. E você vai ficar com pena e vai se separar. Não, a esposa não faz, eu vou fazer. Qual é o problema? Não cai pedaço. Noções de preparo de comida, noções de saúde, bons hábitos. E ali tem todas as orientações que Deus nos dá, Bom, bons pais também planejam a independência emocional dos filhos, ensinando os filhos a resolverem os seus próprios problemas, ensinando a perdoar, ensinando, como diz a Bíblia, a amontoar brasas vivas sobre a cabeça das outras pessoas, devolvendo o mal que as pessoas fazem com o bem, ensinando a viver sem a presença física dos pais, Manda lá para a escola, tem mães que ficam lá na porta. Minha esposa é professora de primeira série, então algumas crianças é a primeira vez que estão indo para a escola, tem mães que ficam ali na porta. Vai embora, mãe, deixa a criança lá. Mas ela vai chorar. Vai parar depois, deixa chorar. O choro faz bem, lubrifica os canais oculares ali. Deixa chorar, não morre, Vai para a igreja, leva lá para a classe das crianças pequenas. Mas ela não fica. Não é ela não fica. Você que quer que ela não fique para você ser importante, Eu sou uma mãe, olha, meu filho não fica sem mim. Isso dá, assim, um valor próprio para mim como mãe. Fica assim, filho, você vai ficar lá na escolinha. Vai lá e fica, isso é importante. Vai para o acampamento dos desbravadores. Vai comportar, ensine os filhos a dedicar umas férias na vida, pelo menos, para Deus, para o trabalho de Deus, o trabalho santo da comportagem. Vão para o internato, vão estudar, vão lá ficar longe dos pais, ver como é a vida longe dos pais. Isso é muito importante. Os pais também são mediadores de outras relações. Relações com Deus, o Pai do céu, relações com amigos, os pais vão mediando as amizades, traz os amigos para casa, faz pipocada, é aquela sujeirada, mas essa é a função dos pais. E agora, mediando a relação com um possível futuro cônjuge. Por falar em cônjuge, os pais são mediadores desse processo todo de casamento e namoro. Para isso, o pai e a mãe precisam estabelecer princípios. Como Deus disse, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Você quer ter sexo?
Eu criei você para ter sexo. O sexo é uma coisa boa. Eu fiz, eu Deus. Não é invenção de Satanás. Sexo é invenção de Deus. E o prazer é invenção de Deus. O nosso Deus é Deus dos prazeres. Ele é criador dos verdadeiros prazeres. Agora, filho, é assim. Deixa pai e mãe. Você tem que ter condição de deixar pai e mãe e viver sozinho. Depois você se une à sua mulher, você vai ter que ter um ritual, uma cerimônia, um culto, que marque esse fim de um tipo de vida e o começo de uma nova vida. E agora você pode ter relação sexual. Que princípios? Princípios de compromisso. Princípio de ficar ou não ficar. Isso tem a ver com compromisso, né? O que você diz para os filhos? Os meninos, as meninas estão ficando por aí, e a gente não para pensar na consequência que isso vai ter para a vida futura dessas crianças, desses adolescentes, né? Como que vai ficar? O que é ficar? É ter envolvimento físico sem compromisso. Então você pode beijar, abraçar e fazer outras coisas mais, sem ter compromisso. Mas escuta, isso acaba se tornando uma segunda natureza. A pessoa acostuma a beijar sem ter compromisso e acostuma a troca de parceiros. E esse costume a pessoa leva para a vida, porque o cérebro se habitua à troca de parceiros sem ter compromisso para envolvimento físico. E então essa pessoa se casa e acha a vida de casados uma coisa horrível, muito monótona, porque ela se habituou a trocar de parceiros, a troca de parceiros. E nós, pais, não falamos nada. Nós temos que dizer sim, filho, ficar é pecado, porque você está usando mal o seu corpo. Se nós tivéssemos tempo, leríamos 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 4 a 8. Deus diz lá, eu digo isto. Deus diz lá, esta é a minha ordem, cuide bem do seu corpo, não use mal o seu corpo que Deus lhe deu. Outro princípio que a gente deve estabelecer, casamento é um compromisso para a vida. Não existe aos olhos de Deus casamento de teste. Vamos fazer um teste para ver se dá certo. Vamos morar um pouco junto. Não tem isso. Para Deus, compromisso vitalício do casamento. Novo casamento, e os filhos devem saber disso, novo casamento permitido apenas em caso de morte ou de adultério do outro cônjuge. Os pais ajudam a estabelecer princípios de namoro com propósito. Qual é o propósito do namoro? Escuta, gente, namorar não é para brincar, namorar não é para beijar, namorar não é para passar o tempo, namoro é para casar. E todo namoro que não for para casar, vai ser um namoro que vai levar a prejuízos emocionais, algumas vezes físicos, e alguns prejuízos que não podem mais ser recuperados na vida. Alguns vão levar à gravidez indesejada, porque o propósito de Deus para a corte, para o namoro é casamento. Vida emocional não é brincadeira, não podemos brincar. Então os pais, eu quero convidar você a ler a seção 3 do livro Lar Adventista. Ali tem tudo escrito como Deus pensa. Não estou aqui exprimindo as minhas opiniões, mas é o que Deus diz, está lá escrito o livro Lar Adventista. Os pais precisam coibir namoros precoces, namoro cedo, 12, 13 anos. Isso não é idade para namorar, porque não pode casar. Vai namorar para quê? Para desenvolver hábitos, vícios sexuais, que vão influenciar a sua vida de casado. E tem pai, tem mãe que chega para a criança de 4, 5 anos e diz, olha ali o seu namoradinho, vai lhe dar um beijinho, vai dar um bracinho. Você está despertando coisas que você devia atrasar, não adiantar, devia atrasar, não adiantar. Não se faz esse tipo de brincadeira com crianças. Os pais devem propor atividades alternativas, banho frio, capinar. Antigamente as pessoas moravam lá no mato, lá na fazenda, então capinava. Depois tinha muita coisa para fazer. Hoje na cidade grande, mora em prédio, vai fazer o quê? Chega da escola, fica lá, vou namorar, não tem nada para fazer. O namoro está fora de propósito. Não era esse o plano de Deus. E os pais devem patrocinar amizades apropriadas. Os filhos devem ter muita amizade. O que mais? Os pais ajudam a estabelecer princípios da escolha do cônjuge, levando em conta mais a vontade de Deus do que a vontade do ser humano. Não como Sansão disse, essa me agrada aos olhos, mas eu tenho que perguntar se agrada a Deus. Estou eu levando uma vida de oração para saber se o Senhor aprova esse casamento, se esse casamento vem do Senhor ou não. Os pais devem deixar muito claro para os filhos que eles devem se casar com aqueles que são da casa da fé. Ali em 2 Coríntios capítulo 6, você encontra os princípios relacionados à questão do jugo desigual. Deus diz, não vos prendais com incrédulos. Não é plano de Deus que se faça o evangelismo do namoro. E eu já vi líderes da igreja dizendo, vá lá, namora e traga.
esse não é o conselho de Deus, essa não é a vontade de Deus. Mas aí a pessoa se batiza e daí você se casa. A pessoa sabe bem por que está se batizando. Eu já conversei com pessoas, fiz amizade com pessoas que vieram assim para a igreja, e a pessoa me disse, eu fiz a pergunta antes de batizar, você sabe bem por que você está se casando? Batizando, se é por causa de Deus ou por causa da pessoa? E um foi muito honesto dizer comigo, um rapaz, lá em São Paulo, ele me disse, pastor, o pior é que eu não sei. Eu não sei se eu estou me batizando por causa de Deus ou por causa da pessoa. Porque ele sabe que se ele não se batizar, o casamento não sai. Então ele tem que se batizar. Mas é por causa de Deus ou é por causa do casamento? Isso é muito cruel. Muito cruel fazer isso com uma pessoa. Deixa resolver sua vida espiritual e depois resolver a vida sentimental. A gente não pode misturar essas duas coisas. É muito cruel fazer isso. Os pais vão ajudar os filhos a observar os antecedentes. Como era a vida pregressa dessa pessoa. Como é a família dessa pessoa. Tudo isso a gente precisa levar em conta. Os pais ajudam a estabelecer princípios de diferenciação sexual. Deus criou 2 sexos apenas. Isso está muito claro na Bíblia. Lá no livro de Gênesis. Homem e mulher os formou, mulher e homem os fez. Deus deixou muito claro isso. A opção não é do ser humano. O mundo está dizendo a sua opção sexual. Eu não fiz opção nenhuma. Você não fez opção nenhuma, nós não fazemos opção. Quem faz essa opção é Deus. Isso está muito claro na Bíblia. Algumas pessoas podem nascer com impulsos diferentes, porque nós todos viemos com uma herança que não foi planejada por Deus, depois que entrou o pecado no mundo. Algumas pessoas podem vir com impulso para roubo, outras podem nascer com impulso para mentira, e outros podem nascer com impulsos para buscar um outro gênero sexual que não é o seu dado por Deus. Agora, a palavra de Deus diz que esse não é o plano de Deus. Eu devo entregar essa questão a Deus. Como quem, por exemplo, tem um impulso para mentir, Senhor, me ajuda, eu tenho esse impulso, me ajuda, me perdoa, me transforma a minha natureza. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentre vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Isso que diz a palavra de Deus. Outra opção é considerada pela palavra de Deus como pecado. A Bíblia deixa muito clara que uma terceira opção ou uma quarta opção aos olhos do Senhor é considerada como pecado. E nós precisamos ensinar os filhos a fazer diferença entre preconceito e discriminação. O cristão deve ter preconceito, o cristão deve ser discriminativo. Eu escutei alguém dizer, uma esposa de pastor presbiteriano, ela me disse o seguinte, uma terapeuta familiar, ela disse, o cristão deve ter preconceito. Porque o que é preconceito? É você ter um conceito antes, um conceito pré, um conceito formado. E quem me dá esse conceito formado, esse pré-conceito? É a palavra de Deus. O cristão deve ter um conceito formado. Nesse sentido, ele deve ter um pré-conceito. Agora, o cristão não pode discriminar. Isto não, fazer diferença. Todos são amados por Deus, todos são bem-vindos à igreja, todos são queridos do Senhor. Isso precisa ficar muito claro. Os pais ajudam a estabelecer princípios de intimidade física no namoro, né? Conversando com o casal, colocando regras, provendo um ambiente seguro, deixando muito claro que sexo é apenas após o casamento. Eu fui fazer uma semana de oração nos Estados Unidos um tempo atrás, e muito frio, 5 graus abaixo de zero. E quando chegamos na casa do pastor, voltando do culto, estava o carro da filha parado fora de casa, motor ligado e aquecedor ligado dentro do carro. Eu disse, mas por que sua filha não entrou em casa? Ele disse, porque nós temos um acordo, ela está com o namorado dentro do carro. E enquanto o pai e a mãe não estão em casa, ela e o namorado não entram em casa. E ela tomou essa decisão. Eu confio muito na minha filha, mas ela sabe que nós todos somos humanos, somos carne, somos suscetíveis a tentações. E ela tomou essa decisão. Eu achei aquilo tão bonito, né? Então, nós precisamos ajudar os filhos a colocar limites e a se precaverem, isto é, provendo um ambiente seguro. Os pais ajudam a estabelecer princípios de pureza sexual, de sexo com amor. Como que é pureza sexual? O que é um sexo puro? É sexo com amor, é entre 2 pessoas, pessoas de sexo oposto, pessoas casadas que têm um compromisso vitalício, e o sexo praticado dentro dos propósitos originais. Esse é um sexo puro, né?
Deus, quando fez o ser humano, Ele fez tudo com um propósito. Ele fez orelha para ouvir, Ele fez boca para se alimentar e para falar, Ele fez nariz para cheirar. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo o que eu estou falando? Estou falando de sexualidade. Ele fez cabelo para proteger a cabeça. Você não respira com os olhos e você não se alimenta com o nariz. Sexo puro é um sexo que respeita os propósitos. Deus fez cada órgão sexual para um propósito. Cada órgão do corpo humano tem um propósito. Esse é o sexo puro, com essas 5 características. Bons pais libertam os filhos de legados e mandatos. Sabe, meu pai fez o meu casamento. Meu pai é pastor. E ele me falou várias coisas, eu não me lembro de quase nenhuma das que meu pai falou. Mas uma coisa eu me lembro bem. Do dia do casamento eu não lembro de nada. Mas antes do casamento, meu pai me chamou e me disse: filho, eu nasci num lar que não era cristão. Deus me alcançou através do Evangelho, eu aceitei Jesus. E o lar que eu formei com a sua mãe é um lar muito diferente do lar que eu tive. Então você, filho, já nasceu numa casa muito melhor do que a casa que eu tive quando era pequeno. Mas agora você vai casar. Você está diante de Deus na obrigação de ter um lar não igual ao lar do seu pai e da sua mãe. Você tem que ter um lar melhor. Se você tiver uma casa igual a do seu pai e da sua mãe, você não está cumprindo o propósito de Deus. Deus deu para você mais luz, mais oportunidades. Você tem que ter uma casa melhor. Com isso eu reconheço que meu pai me disse: filho, você não precisa me copiar. Você pode ser diferente. Você copia a Deus. Leia a revelação, leia a Bíblia e obedeça a Bíblia. Não obedeça o que seu pai fez. Leia o livro Lar Adventista e siga o que está escrito ali. Ali está um modelo de Deus para uma casa, para um casamento. O livro Orientação da Criança, ali está um modelo para a criação dos filhos. Deus espera que nós sigamos os padrões de cima, não os padrões de baixo. Meu irmão, minha irmã, eu quero deixar para você esse conselho da palavra de Deus. Salmo 37, versos 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Você tem desejos no coração? O Senhor conhece os seus desejos. Se você se agradar do Senhor, andar com Ele, começar cada dia na presença dEle, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. E o segundo conselho é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A Eliane vai cantar agora, mas eu quero fazer um convite para as pessoas que estão aqui hoje, para os jovens, primeiro para os jovens que desejam entregar sua vida sentimental para Jesus. Não querem seguir o mundo, mas sentem que precisam de força do alto. Querem seguir os caminhos de Deus, de pureza, de santidade. E Jesus faz uma promessa para você hoje. Jesus diz para você hoje: filho, aos que me honram, honrarei. Se você viver uma vida de pureza, de santidade, eu vou honrar você, eu vou fazer você feliz. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então eu quero convidar você para vir. Não só você que está aqui no auditório em Curitiba, mas aí na igreja, num outro auditório, venha à frente também. Venha você que é jovem dizer para Jesus: Jesus, eu preciso da tua ajuda. Eu quero a tua bênção. Esqueça das pessoas que estão aqui, pense na bênção de Jesus. Eu quero convidar também os pais que querem vir aqui à frente orar pela vida sentimental dos seus filhos. Eu já estou aqui, porque eu quero orar pelas minhas filhas, pela vida sentimental das minhas filhas. Tem uma filha que está namorando, quero orar pelo namoro dela. E quero orar também pelo meu casamento. Vem aqui orar pelo seu casamento. Venha cá. Eu quero convidar você, enquanto a Eliane canta.
ser, mas minha voz alcança o trono, de onde vem poder. Em meu viver eu ando em busca de sucesso e de luz, mas descobri que quando fraco sou, há poder em meu Jesus. Em meu Jesus não há fracasso. Em meu Jesus encontro paz. Só pessoas assim como eu e você, vivendo a fé, terão luz em meu Jesus. Quando estou só e sem amparo, ninguém me vê na multidão. Eu oro a Deus que me auxilia e me estende a mão. Jesus conhece as minhas dores, cada passo Ele vê, e ao olhar ao céu encontro a luz do amor do meu Jesus. Em meu Jesus não há fracasso. Em meu Jesus encontro paz. Só pessoas assim como eu e você, vivendo a fé, terão luz em meu Jesus. Não há fracasso em meu Jesus. Encontro paz. Só pessoas assim como eu e você, vivendo a fé, terão luz em meu Jesus. Vamos fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, estamos aqui para ser abençoados. O Teu Espírito dispôs o nosso coração para Te servirmos, para usarmos a liberdade que o Senhor nos confere
para vivermos uma vida de pureza, uma vida de santidade, mas uma vida de prazer, porque o Teu plano produz prazer, produz alegria. Senhor, cumpre na vida dessas pessoas que hoje se entregam a Ti a promessa que o Senhor fez: aqueles que me honram, honrarei. Tem pessoas aqui entregando o seu caminho ao Senhor. Então, opera, Pai. Opera, Jesus Cristo, na vida dessas pessoas que em Ti confiam. Senhor, tem jovens aqui entregando a sua vida sentimental às Tuas mãos. Eles querem seguir os Teus critérios. Eles não querem os critérios do mundo. Eles estão dizendo isso na frente dos anjos, dos Teus anjos santos, e também diante dos anjos do inimigo, para que saibam de que lado que eles estão. Então ampara-os, protege-os, dá para eles forças para resistirem contra a impureza do mundo, Senhor. E ouve a oração desses pais que estão aqui, que amam os seus filhos, que querem vê-los nos caminhos do bem, que querem vê-los no céu um dia ao seu lado. Nós pedimos estas bênçãos e as agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor esteja com você, abençoe sua vida. Amanhã estamos de novo, neste mesmo horário. Espero encontrar com você. Até lá.